Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do primeiro ano EJA do Engenho das Lajes. Professor Humberto aqui, e agora eu vou fazer a correção da atividade sobre o gráfico da função de segundo grau. Beleza, pessoal? Prestem atenção na correção caso ficarem algumas dúvidas, tudo bem? O professor está aqui à disposição de vocês. Vamos começar. Questão número 1. A respeito da definição de parábola, assinale a alternativa correta. O que a gente pode falar sobre a parábola? Para começar, o gráfico da função do segundo grau é uma reta. Essa questão está errada. Porque o que eu falei? Na função afim, o gráfico da função de primeiro grau, com 2 pontos, você traça uma reta. Por isso que essa questão está errada. 2. O gráfico é limitado em qualquer sentido. Vamos verificar então, né? Vamos analisar os gráficos que a gente fez exemplos. Você pode ter um gráfico voltado para cima. Você percebe que ele vai até um certo ponto que a gente chamou de vértice, rebate e volta. Ele nunca passa daquele certo ponto para o outro lado. Então ele pode ser limitado para cima, mas não está limitado para baixo nesse caso. O outro, quando ele é virado para baixo, ele sobe até um determinado ponto, que é o vértice, né? Rebate nesse ponto e volta a cair. Depois desse valor, também não tem gráfico. Então ele é só ilimitado, na verdade, para um dos lados. Ele não é ilimitado para todos os sentidos, né? Que ele falou em qualquer sentido. Esse, no caso, se não tem nenhuma definição lá no domínio, é o caso da função afim. A reta vai para ambos os lados infinitamente. A função de segundo grau não. Ela vai até um lugar chamado vértice. Ou ele é ponto de mínimo, como esse primeiro desenho, ou como ele é ponto de máximo no segundo desenho. E não tem gráfico depois daquilo ali. Beleza? Por isso que ela está errada. Terceiro, o gráfico é uma curva que possui um vértice e tem um eixo de simetria, que a divide igualmente ao meio, como se espelhasse um lado em relação ao outro. É exatamente o que eu expliquei no conteúdo da função de segundo grau. O gráfico é uma parábola, e lá passa bem no meio, em cima do vértice, um eixo de simetria, e é como se espelhasse antes do vértice e depois do vértice os lados opostos. Ok? E a última consegue construir uma parábola e terminamos apenas 2 pontos. Não. 2 pontos você traga só uma reta. Uma parábola, como você pode perceber, pelo menos teria que usar uns 3. Ainda para esboçar. Quanto mais pontos, mais definida ela fica. Aí no caso é o exemplo clássico de você localizar os 2 pontos, até 2 pontos que ela encosta no X, e um ponto que ela sempre vai encostar no Y. Beleza? Questão número 2. Determine qual dos pontos pertence ao gráfico da função de segundo grau. Gente, é só localizar onde o x está ligando com o y e tentar nesses pontos. A primeira opção é menos 2 e 0. O que isso quer dizer? Que é menos 2 do x e 0 do y. Então, se ele é 0 do y, ele está em cima do x, exatamente no menos 2. E é onde o seu gráfico está passando. Olha lá. Então, essa já está correta. Tudo bem? Vamos só analisar os outros. O 1, ele está querendo saber o ponto 1, 9. O ponto 1, 9 está ali, ele, ó, 1 ligando com 9. O ponto está fora do gráfico, ele não pertence a esse gráfico. O ponto menos 2, 2 está quase em cima do gráfico, mas também não está dentro do gráfico. Também não pertence. E o 0 menos 2? O 0 menos 2, ele agora é 0 do x menos 2 do y. Ele é um ponto que está lá embaixo, nem está aparecendo no gráfico, que não tem nem menos 2 embaixo. Ele não tem nada a ver com o gráfico esse ponto. Então o único ponto mesmo é esse primeiro, menos 2, 0. Ok? Qual dos gráficos abaixo representa a função f de x é igual a menos 4x ao quadrado mais 4? Então ele deu um gráfico. Analise os pontos que ele encosta nos eixos, ou então até qualquer um ponto que você consegue ver na malha quadriculada, e aí você verifica se um liga com o outro. Na verdade, você tem que verificar os 3 pontos para você ver se eles ligam, se todos pertencem. Aí ela vai ser o gráfico dessa função menos 4x ao quadrado mais 4. Então vamos começar. Ali nesse gráfico, na letra A, o menos 1 está em cima aí do eixo do x, né? O gráfico está passando em cima dele. Então, o menos 1 tem que ligar com 0. Então, a gente o que faz para conferir? F de menos 1. Lá na função menos 4x ao quadrado mais 4, onde tem um x, você troca por menos 1 e calcula. Então, F de menos 1 vai ser menos 4 vezes menos 1 elevado ao quadrado mais 4. O F de menos 1 vai ser menos 1 elevado ao quadrado, expoente par sempre dá positivo. Menos 4 vezes 1, mais 4. Menos 4 vezes 1 é menos 4, e menos 4 mais 4, 0. Beleza. O ponto menos 1 e 0 está no gráfico. Agora vamos tentar fazer com o ponto 1 e 0, que é o outro que está encostando no x. F de 1 é menos 4 vezes 1 ao quadrado mais 4. Menos 4. 1 ao quadrado é 1, mais 4. Menos 4 vezes 1 a gente já sabe que é menos 4, e menos 4 mais 4 dá 0. Ele também ligou com 0. Se esse terceiro ponto der certo, ó, que o f de 0 agora, o 0 do x está lá em cima do menos 1 do y. Então bateu. Vamos fazer. F de 0
é igual a menos 4 vezes 0 mais 4. Menos 4 vezes 0 é 0. E 0 mais 4 é 4. O f de 0 deu 4, não deu menos 1. Então não me serve. Esse gráfico não é dessa função. A gente parte para o gráfico da B. Vamos tentar ver. Então a gente vai fazer de novo o f de menos 1. Ele tem que ser 5. Está vendo que o menos 1 liga com 5? A gente acabou de calcular na outra questão que f de menos 1 dava 0. Então não serve. Na outra questão também a gente calculou f de 1. E aí já não dá. Quando um ponto não der, você já pode partir para o próximo. E todos têm que participar. Na C, o f de menos 1 está ligando com menos 2. E eu já calculei que o f de menos 1 é 0. Ele tem que ser 0. Então, esse gráfico não me serve. Porque a gente já calculou f de menos 1 na letra A. E viu que deu 0. E aí ele precisa que dê menos 2. Então esse não é desse gráfico. Obviamente vai ser o D. O f de menos 1 está ligando lá com 0. Está em cima do menos 1 no x. Beleza. O f de 1 também deu 0, que está em cima do x lá no gráfico. Beleza. E o último é o f de 0. O 0 ele está em cima, ele tem que dar o 4, né? Então ele está 0 e está em cima lá do 4 do y. Então se o f de 0 deu 4, a resposta deu certo. Então os 3 pontos deram. Então esse gráfico é dessa função menos 4x ao quadrado mais 4. Beleza? Letra D. E essa foi a correção da atividade. Continuo à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Professor Humberto aqui, abraço. Tchau, tchau.